Boa noite a todos, Shavua Tov. Nós estamos hoje reunidos para lançar novo projeto virtual do Bait relacionado com o ano de Akhel. Akhel significa congregação, nós já vamos falar sobre isso, ver o significado dessa mitzvah, ver também o significado místico e profundo que ela envolve, sua aplicação espiritual e particular também para os nossos dias. E com isso nós vamos dar início a um projeto que visa uma reunião, uma congregação virtual. Então, indo para onde tudo começa. O versículo bíblico, Passuk, um versículo na Torá, numa porção semanal que nós vamos ler, não esse Shabbat, mas no próximo, efetivamente é a antepenúltima porção da Torá, antes do seu final, na porção de Vayelech, em Deuteronômio, capítulo 31, dos versículos 10 a 13, nós encontramos essa mitzvah, um preceito bíblico, um dos 613 preceitos bíblicos, a mitzvah de Akhel, a mitzvah de congregar. E essa também é das mitzvot finais que nós encontramos na Torá, das últimas mitzvot, na lista das 613. Então, se utilizando do Humash, do Pentateuco, traduzido pelo Bait, edição do Bait, fazendo uma tradução livre só para entender o significado dessa mitzvah, desse preceito, nos diz a Torá o seguinte, em Deuteronômio 31, 10, então Moisés ordenou ao povo, dizendo, fazendo uma tradução livre, eu não estou me baseando aqui literalmente em toda a tradução, mas porque aqui a tradução é intercalada por comentários esclarecedores, mas agora nós vamos procurar nos focar apenas no sentido mais literal, apenas como introdução para o entendimento dessa mitzvah. Então Moisés ordenou ao povo dizendo, ao fim de cada período de 7 anos, cabe observar que esse ano que estamos encerrando agora no calendário judaico, esse ano que termina praticamente daqui uma semana, foi um ano sabático, ano de Shemitah, um ano no qual trabalhos na terra, essa mitzvah se aplica apenas na terra santa, na terra de Israel, os trabalhos na terra ficam suspensos, não é? Todo o trabalho da lavoura, arar, semear, plantar, colher, irrigar, enfim, todos os trabalhos ficam suspensos. Esse ano sabático é um ano no qual o povo inteiro se dedica mais ao estudo da Torá, etc., a leis relacionadas com esse ano sabático, e o ano Akhel, esse ano de congregação, vem logo após o ano sabático. Assim estipula a Torá nesse versículo, ao final de cada período de 7 anos. Então, há um tempo designado para essa celebração, especificamente na noite seguinte ao primeiro dia da festa de Sukkot, na época do templo, porque como nós vamos ver, essa mitzvah de forma oficial, ela vigora apenas na terra de Israel, quando nós temos o Beit HaMikdash construído, quando nós temos o templo de Jerusalém de pé, não é? O nosso templo sagrado. Então, após o primeiro dia da festa de Sukkot, que cai no dia 15 de Tishrei, portanto, isso ocorreria na data de 16 de Tishrei. E é sabido que a festa de Sukkot é uma das 3 festas de peregrinação. Quando existe uma mitzvah, em tempos bíblicos, em tempos do templo sagrado, que todos os Yehudim caminhem e sigam até Jerusalém para lá celebrar a festa. E nos diz aqui o versículo bíblico, quando todo Israel, quando todo o povo vier apresentar-se diante de Deus teu Deus, no lugar que ele escolherá, porque na época bíblica, na época que foi escrito o Pentateuco, ainda não tinha sido designada a cidade de Jerusalém, o Monte Moriá, como lugar escolhido para a construção do templo.
Isso iria se revelar apenas séculos depois. Na época do rei Davi, o templo seria construído pelo seu filho, o primeiro templo, pelo rei Salomão. De qualquer forma, a Torá estipula essa mitzvah. Quando todo Israel vier apresentar-se diante de Deus, teu Deus, no lugar que ele escolher, que seria o templo sagrado, então, aqui essa mitzvah ensina particularmente sobre o rei de Israel. O primeiro que atuou como rei de Israel na Terra Santa foi Josué, o sucessor de Moshe Rabbeinu, mas depois todos os reis que viriam em seguida. Então, a mitzvah é que nesse segundo dia de Sukkot, após o ano sabático, uma vez a cada 7 anos, essa mitzvah então compete ao rei, que ele leia desta Torá perante todo Israel, que ele leia trechos selecionados dessa parte da Torá, especificamente do livro Deuteronômio, que ele faça uma leitura perante todo o povo de Israel. Procurem ler suficientemente alto para que escutem com seus ouvidos. A gente pode imaginar que em tempos bíblicos, naquela época não havia microfone, não haviam aparelhos de som, e aqui estavam reunidas não dezenas, mas centenas de milhares de pessoas, se não mais. Provavelmente não seria tão fácil de escutar com os ouvidos, mas de qualquer forma, e nós vamos falar sobre isso. Nisso consistia a mitzvah, independente do quanto se ouvia, de quanto se entendia, mas era a própria marcar presença. O fato de estarem congregados e reunidos num lugar sagrado, em torno de um objetivo sagrado, ligado à sagrada Torá, escutando palavras bíblicas da boca do rei de Israel. E aqui ele nos descreve um pouco de como isso ocorria. Segundo os comentários bíblicos, isso não está diretamente no texto dos versículos, mas ele nos traz nos comentários: será erigida uma plataforma no pátio do templo, e o rei subia sobre essa plataforma, da qual o rei lerá publicamente, desde o começo do livro Deuteronômio, que é o 5º livro da Torá, até o final do 1º parágrafo do Shema. O Shema é aquele trecho que consta na nossa oração, que é uma mitzvah da Torá, recitá-lo todos os dias, a proclamação de fé judaica, a nossa fé monoteísta, a nossa crença num Deus único, com as mitzvot de assumir, não é, os preceitos, etc. Depois ele pulava para o 2º parágrafo do Shema, Behayim Shamoa, e lia outros trechos também do Deuteronômio. E essa mitzvah, essa leitura era feita diante de quem? Então nós já vimos aqui quem fazia a leitura, o rei de Israel. Onde ele fazia a leitura? Em Jerusalém, mais especificamente no pátio do templo do Beit HaMikdash. Para quem ele fazia essa leitura? Quem era o público ouvinte? Então nos diz a Torá, esse é um mandamento bíblico: reúne o povo. Isso significa akhel, reunir, congregar o povo, todo o povo. Todas as faixas etárias, todos os gêneros, os homens, as mulheres e as crianças, inclusive teus convertidos que aceitassem tuas cidades, reúna a todos. Nós sabemos que a obrigatoriedade do estudo da Torá incide de uma forma mais acentuada sobre os homens, enquanto as mulheres estão, em princípio, isentas de alguns preceitos bíblicos, e a própria obrigatoriedade do estudo da Torá não recai, não incide sobre elas da mesma forma que sobre os homens. Mas aqui nos diz a Torá, baseado nos comentários talmúdicos dos nossos sábios, aquilo que está na Torá oral. Então ele nos explica para que vinham todas as pessoas, se faziam aqui presentes nesse momento. Então ele nos diz: as mulheres, para que se impressionassem com sua obrigação de ouvir e compreender a Torá. Mesmo que talvez as mulheres não fossem lá estudar a Torá, ou com todos os detalhes. Hoje já nós temos mulheres que estudam Talmud, são versadas em Halachá, mas naqueles tempos as mulheres não estudavam todas essas partes da Torá, mas que elas viessem para ouvir, para escutar aquela leitura. Os homens se faziam presentes para que se impressionem com sua obrigação de estudar a Torá, por amor ao estudo. Os homens se aplicam a mitzvah de estudar a Torá e cultivar esse amor ao estudo da Torá.
E as crianças? As crianças aqui, elas não são capazes de entender o que estão ouvindo e muito menos estudar e se aprofundar, mas diz o versículo, com a interpretação dos nossos sábios, que as crianças eram trazidas para que aqueles que as levarem sejam recompensados por mostrarem prontidão para reverenciar Deus, vosso Deus, cumprindo suas ordens. Se fala que o fato de trazer as crianças era um benefício para os próprios pais, para aqueles que traziam as crianças. Mas isso trazia a eles uma recompensa, porque com isso eles demonstravam o seu apreço aos valores judaicos, o seu carinho para com a Torá, como eles faziam questão de que as crianças também participassem desse momento tão especial. E de fato a Torá prescreveu que aqui estivessem presentes todos, homens, mulheres, crianças de todas as idades, até recém-nascidos. E quem reparou, aqui isso já está intercalado na tradução, baseado nos comentários talmúdicos, observações dos nossos sábios, que esse evento tinha como objetivo impressionar. Como nós falamos, as mulheres para que se impressionem com a obrigação de ouvir e compreender a Torá, os homens para que se impressionem com sua obrigação de estudar a Torá, causar um impacto, causar uma impressão. De fato, esse evento ocorria a cada 7 anos e ele devia deixar uma marca em cada indivíduo, devia deixar uma forte impressão duradoura que chegasse até o próximo aquele, perdurasse por 7 anos. Assim os adultos vão aprender, assim nos fala a Torá, que através desse preceito os adultos vão aprender a guardar a Torá, estudando suas instruções referentes a como fazer todas as coisas ensinadas nas palavras desta Torá. Ou seja, esse ato, esse evento, essa congregação servia para reforçar o vínculo, o compromisso de todo o povo de Israel com os valores judaicos, com a Sagrada Torá. Todos saíam desse evento fortemente impressionados, impactados. Isso cultivava um apreço à Torá, um carinho especial ao judaísmo, um amor ao estudo, e esse era o objetivo desse evento, e que esse impacto fosse tão forte, de maneira tal que ele fosse prolongado e duradouro, se estendendo pelos próximos 7 anos. Ademais, e assim conclui a Torá no versículo seguinte, que encerra esse assunto do Aquel, seus filhos mais velhos, que antes disso não sabiam suficientemente da importância da conduta religiosa, escutarão a leitura da Torá nessa cerimônia impressionante, e essa leitura era conduzida pelo próprio rei de Israel em pessoa, pela pessoa mais importante, e desse modo todos que estavam lá presentes, inclusive os jovens, etc., todos aprenderão a reverenciar a Deus, vosso Deus, todos os dias que vocês viverem sobre a terra para a qual vocês irão atravessar o rio Jordão, a fim de possuí-la. Então, basicamente, esse é o texto bíblico com a sua tradução, que versa sobre a mitzvah de Akhel. E como nós já dissemos, em termos literais, tecnicamente falando, a mitzvah de Akhel, ela se aplica apenas na terra de Israel, e não somente na terra de Israel, não é apenas a única condição. Na terra de Israel, quando nós temos o Beit HaMikdash construído e estabelecido no seu devido lugar em Jerusalém. E isso já não acontece há quase 2000 anos. Não é? Então, mas nós vamos ver sobre isso, não é? Qual então seria a aplicação prática dessa mitzvah nos dias de hoje. Então nós estamos introduzindo, explicando no que consiste o conceito de Akhel. Akhel vem da palavra Kahal. Kahal ou Keilah significa congregação. Tradicionalmente, sinagogas, comunidades são chamadas de Kahal ou Kahal Kadisha, uma sagrada comunidade. Uma comunidade é uma congregação. As sinagogas são chamadas de congregação porque as sinagogas têm o objetivo de congregar, não é? Os correligionários, inclusive até a palavra sinagoga em hebraico, Beit HaKnesset. Knesset
significa reunião. Hoje Knesset em Israel é o parlamento, não é? Mas que também é um lugar de reunião. Mas de qualquer forma, nós temos, na realidade, todos os anos, o tempo todo, e em todos os períodos da nossa história, seja na terra de Israel, e alguns diriam que muito mais ainda na diáspora, sem dúvida alguma, um dos pontos fortes da vida judaica, um dos pontos fortes que mantém a chama do judaísmo acesa no seio da comunidade é a vida comunitária, é a vida em congregação. Yehudim se encontram em momentos especiais, em lugares especiais, lugares sagrados, e interagem, rezam juntos, cumprem mitzvot juntos, fazem um kiddush juntos, dizem lechaim, celebram os nascimentos, os bar mitzvahs, os casamentos e assim por diante. Mas essa vida comunitária, ela tem um efeito muito especial, um benefício muito grande para a manutenção do judaísmo, para a manutenção do povo de Israel, que Am Israel Chai, o povo de Israel vive graças a essa vida comunitária, esse kahal, essa vida em Keilah. Se isso é importante durante toda a nossa história, em todos os anos, em todos os lugares, quanto mais quando chega esse ano especial, uma vez a cada 7 anos, quando a Torá nos prescreve essa mitzvah, esse preceito, como uma mitzvah especial, akheletam, vá e reúna, congregue o povo, todos, homens, mulheres, crianças, que todos estejam reunidos em torno dos valores judaicos, em torno da Torá, para que isso fortaleça o sentimento judaico de cada um. E esse é o objetivo desse evento grandioso, desse evento magnífico que ocorria uma vez a cada 7 anos. Então isso nos prescreve a Torá, como nós vimos, de se reunir homens, mulheres e crianças no lugar sagrado, originalmente em Jerusalém, na Cidade Santa, no final do ano sabático. Após o encerramento do ano sabático, que, como nós falamos, vai terminar daqui a 10 dias ou menos, no momento de Aliyah Leregel, no momento de peregrinação, quando na festa de Sukkot, a primeira festa de peregrinação após Rosh Hashanah é a festa de Sukkot, as outras são Pesach, Shavuot, mais tarde. Então, no momento dessa festa, que todos se reunissem no Beit HaMikdash, quando nós tínhamos o templo sagrado, que se reunissem no pátio do templo, e lá havia esse evento especial de leitura pública da Torá, de alguns trechos selecionados. E essa leitura tinha como objetivo, como nós dissemos, enraizar o judaísmo nos corações. Imagine aqui dezenas, centenas, milhares de pessoas, famílias, todos lá presentes, né? Isso era uma cena impactante, uma cena impressionante. Isso causava uma impressão muito forte sobre todos os participantes, sem dúvida alguma. E esse era o objetivo desse evento: fortalecer os vínculos com o judaísmo, enraizar o amor pela Torá, o amor, o apreço pelo estudo nos corações de todos os presentes, etc. Isso era algo especial, não é? Mais do que dramático. Então isso ocorria após o primeiro Yom Tov. Em Israel existe apenas um primeiro Yom Tov, na diáspora são 2. Em Israel, Sukkot tem um Yom Tov, depois nós temos os dias intermediários. Então, depois do primeiro Yom Tov de Sukkot, isso seria então no dia 16 do mês judaico de Tishrei, se montava essa plataforma, essa bancada para o rei subir, para que ele estivesse num lugar mais alto, para lá proceder à leitura desses trechos selecionados, de forma que todo mundo pudesse vê-lo, e à medida do possível também procurar ouvi-lo. Havia um ritual inteiro, como se passava de mão em mão dos dignatários, das pessoas importantes, o Sefer Torah, o rolo bíblico que estava no Beit HaMikdash, na sinagoga do Beit HaMikdash, até chegar na mão do rei. Tudo isso era para dar um destaque especial a esse momento e mostrar a nossa reverência, o nosso apreço
pela Torá, até que chegava nas mãos do sumo sacerdote. O sumo sacerdote então entregava para o rei, e o rei então procedia, fazia a leitura. Tinham bênçãos antes da leitura, depois, etc. O que é trazido nos nossos livros em relação a esse evento? Se fala que isso vinha, o objetivo disso, segundo os nossos mestres, isso vinha realçar o fato de que o povo de Israel é o povo do livro. Nas palavras do grande mestre nosso, Rav Sadia Gaon, que viveu, um grande pensador judaico que viveu há mais de 1000 anos atrás, Ein umá zu umá ela betoratá. Esse povo só é um povo, só é uma nação através da Torá, por intermédio da Torá. E se nós observarmos bem na nossa história, 2/3 da história judaica ocorreram na diáspora. 2/3 da nossa história de 3.600 anos, desses 3.600 anos, apenas 1/3 desse período é que o nosso povo esteve estabelecido na terra de Israel. Portanto, nós não podemos dizer que o que nos manteve unidos, o que nos manteve vivos, foi a terra, o Estado, o país de Israel. Por quê? Porque a maior parte do tempo nós não tínhamos Estado, nós não tínhamos soberania. Não podemos dizer que foi o idioma hebraico foi esquecido com o passar dos tempos, a ponto dos próprios judeus falarem dialetos. Ashkenazim falavam Yiddish, Sfaradim falavam ladino e outras línguas. Então só o hebraico moderno reapareceu, é uma coisa de menos de um século para trás, não é? Então não foi a língua, o idioma que nos manteve vivos e unidos. Não foi o poderio bélico e não foi o poderio econômico, porque houveram muitas épocas onde os judeus, além de estarem perseguidos, também estavam oprimidos, estavam em condições muito precárias, fechados nos guetos, impedidos de trabalhar fora, etc. E todas as perseguições. Se a gente observar no decorrer da história qual o único fator que nos acompanhou o tempo todo, em todas as nossas andanças, em todas as diásporas, em todos os momentos, sejam judeus no Oriente ou no Ocidente, Sefaradim ou Ashkenazim, em todos os momentos, em todas as circunstâncias, aquilo que sempre nos acompanhou é a Torá. Portanto, o segredo da sobrevivência única do povo de Israel, que é um fenômeno único em toda a história, grandes civilizações, Egito, Mesopotâmia, o Império Grego, Romano, etc., hoje estão nos museus ou nos livros de história. O povo de Israel, Am Israel Chai, o povo de Israel vive com as suas tradições, exatamente como vivia desde o momento de Matan Torá, da entrega da Torá. Isso é devido justamente à Torá que nos acompanha, nos protege, nos guia, nos ilumina, e é isso que esse objetivo, é isso que esse evento tem como objetivo, realçar a importância da Torá, mostrar o quanto a Torá, o quanto o judaísmo é importante para nós, o quanto nós sabemos valorizar e apreciar a Torá. Por isso havia esse encontro que ocorria uma vez a cada 7 anos e era considerado um evento especialíssimo, como de fato era, e causava esse impacto, essa impressão tremenda sobre todos que lá se encontravam, sobre todos os participantes de todas as idades, homens, mulheres, crianças, etc. Quando se perguntava, espera aí, nós estamos indo, que festival, o que vai ter lá, qual é a atração? A atração era a leitura da Torá, feita pelo rei de Israel. E isso justificava reunir lá todo o povo, centenas de milhares de pessoas, para mostrar que isso é a coisa mais importante e fundamental que nós temos. E de fato se fala que as pessoas saíam com um amor reacendido, não é? Saíam rejuvenescidas desse evento, saíam motivadas para
não só continuar estudando a Torá, mas fazer isso com mais afinco ainda, etc. Conforme diz o versículo, que o objetivo desse evento, desse encontro gigantesco, desse encontro magnífico, Leman ilmedu leirait Hashem. Isso tinha como objetivo nos ensinar a cultivar sentimentos de reverência a Deus, etc. Em outras palavras, o Akhel, ele tinha como finalidade fortalecer o sentimento judaico, o nosso sentimento em relação ao próprio judaísmo, à própria Torá e mitzvot, etc. Por mais que tecnicamente, como nós falamos, essa mitzvah, por enquanto não se aplica, porque nós não temos, mesmo para aqueles Yehudim que se encontram em Israel, na ausência do Beit HaMikdash, enquanto não temos o templo sagrado de pé, então não temos como cumprir essa mitzvah. Não temos o monarca, o rei de Israel nomeado hoje em dia, etc. Mas, em termos espirituais, essa mitzvah continua tendo aplicação, mesmo nos nossos dias, e de certa forma até de uma maneira mais intensa, porque sem as limitações técnicas de tempo e espaço, então isso se aplica não só a Jerusalém ou Terra Santa, ou não só no segundo dia de Sukkot, como nós vamos ver, mas se aplica durante o ano todo. E de fato, nós temos alguns anos no nosso calendário, como nós falamos, o ano sabático, que estamos terminando, Shnat Shmitah, é chamado o ano inteiro, é chamado de um ano sabático. Uma vez a cada 50 anos, havia um ano com leis especiais, no qual os servos eram liberados, as terras retornavam para os seus donos originais, etc. Esse era chamado, por mais que se tocava o shofar anunciando esse ano e os seus acontecimentos no término do Yom Kippur, mas o ano inteiro era chamado de ano jubileu, Shnat Yovel. Esse ano também nos explica o Rebbe, por mais que essa cerimônia, esse evento ocorria na festa de Sukkot, mas o efeito desse ano, o efeito dessa mitzvah, o que ela produz em termos de congregar, de reunir os Yehudim, é algo que se estende pelo ano inteiro. Por isso nós chamamos esse ano que está para se iniciar, 5.783, de ano de Akhel, ano de congregação, ano de congregar. Como nós dissemos, originalmente ou tecnicamente, essa mitzvah, esse preceito está incluído nas 613 mitzvot da Torá e de forma talvez até quase única, se aplica a todos, homens, mulheres e até mesmo crianças, abaixo de bar mitzvah, de bat mitzvah. Aqui a mitzvah era de trazer literalmente todas as pessoas para esse momento de congregação, para essa reunião especial que ocorria no templo. E qual era o objetivo? Como nós vimos e enfatizamos, era enraizar o apreço pela Torá no coração de todos os Yehudim, cada um no seu nível, cada um de acordo com sua idade, sua maturidade, sua compreensão, mas a todos, homens, mulheres, jovens, crianças, se trazia até recém-nascidos. E se fala que o fato até de uma criança, de um bebê, estar presente num evento como esse, mesmo que pela lógica, racionalmente, nada a criança absorveu lá, não é? Essa criança ainda é incapaz de entender qualquer coisa, etc. Mas se diz que a própria presença da criança num evento como esse já espiritualmente trazia um impacto especial e benefícios para a criança. Se conta sobre um sábio nosso, o Rabi Yeshua ben Hanania, um sábio talmúdico, um sábio da época da Mishnah, 2000 anos atrás, que o mestre dele, Rabban Yochanan ben Zakkai, dizia Ashrei Olato, não é? Feliz aquela que deu a luz a ele. Se diz por quê? Porque a mãe dele, desde muito cedo, ela tinha um costume, quando ele era um bebê, de berço ainda, trazia o bebê e colocava a cestinha ou o berço perto da casa de estudos, do Beit Midrash, do lugar onde os sábios estudavam Torá, para que as palavras de Torá fossem ouvidas pelo nenê, pelo bebezinho com semanas ou meses de idade. E se fala que isso impactou e influenciou a personalidade, o caráter, os valores morais e espirituais
desse sábio que depois se tornou um grande mestre talmúdico de fato. Então, aqui nós vemos e aprendemos de algumas passagens do Talmud, de algumas instruções dos nossos sábios, que nunca é cedo demais para se iniciar crianças na educação judaica, para introduzi-las a um chinuch, a uma formação judaica, religiosa e espiritual adequada. Muito pelo contrário, já desde recém-nascidos, né? Quanto mais cedo, melhor que participem de todos esses eventos especiais, como aqui a Torá dá essa instrução específica em relação ao Hakel. Mais do que isso, se fala que de fato, se a gente pensar, como nós falamos, não tinha aparelho de som, não tinha microfone, não tinha caixas de som, o que já dava para ouvir? Imagina o barulho inteiro lá, as pessoas só se mexendo, o barulho que fazia dezenas, centenas, milhares de pessoas, bebês chorando, crianças. Então aqui a questão, na verdade, não é o que se aprendia. Para aprender é melhor, sabe, sentar na mesa, na casa de estudos, na yeshiva, no Beit Midrash, dá para aprender melhor. Mas aqui o objetivo era justamente o impacto da cena, da vivência, do congregar, de todos estarem juntos em torno do mesmo objetivo, ligados à Torá, escutar as palavras de Torá. Por isso se diz que esse evento estava muito associado ao próprio evento da entrega da Torá no Monte Sinai. Quando todos os judeus se reuniram em volta do monte para escutar a revelação divina, inicialmente os 10 mandamentos, os ensinamentos da Torá e etc. E lá também estavam presentes homens, mulheres, crianças, e esse, sem dúvida alguma, é um evento marcante, divisor de águas, na história do povo judeu, na história da humanidade. E os nossos mestres dizem que o evento de Hakel, a cada 7 anos, essa congregação de Yehudim em torno da Torá, é algo que vem lembrar e algo semelhante ao momento da outorga da Torá. Assim como todos aqueles que estiveram no sopé do Monte Sinai, saíram de lá não só com a fé fortalecida, não só com sentimentos de reverência, amor a Deus, mas também com vínculo à Torá enraizado dentro de si. Da mesma forma, tinha como objetivo esse evento de Hakel produzir o mesmo efeito. E esse evento ocorria apenas uma vez a cada 7 anos, mas se fala que o impacto dele era tão grande, era tão forte, que tinha uma influência duradoura, que se estendia até o próximo Hakel durante 7 anos. Interessante notar também qual é o dia que se escolheu para iniciar essa celebração de Hakel, que a Torá escolhe, que a Torá estipula, após o primeiro dia de Sukkot. É sabido que a festa de Sukkot, a semana de Sukkot, tecnicamente talvez seja a semana mais alegre do nosso calendário, do calendário judaico. A festa de Sukkot é chamada na nossa liturgia de Zman Simchateinu, período da nossa alegria, de alegria máxima. Na própria Torá, no versículo bíblico que fala sobre alegrar-se nas festas, Vesamachta bechagecha, ve'aita ach sameach, você vai se alegrar nas celebrações, estar completamente feliz. Então, essa alegria e felicidade está enfatizada mais ainda, mais do que todas as outras festas, em Sukkot, na festa de Sukkot. A festa de Sukkot vem depois dos 10 dias de Teshuvah, dos 10 dias de penitência, de retorno a Deus, depois do dia de perdão, quando nós somos anistiados e fomos perdoados, depois que saímos de alma lavada do Yom Kippur, do dia da expiação, e nesse momento se dá o reencontro nosso, por assim, a reconciliação com o bom Deus. Por isso a festa de Sukkot é celebrada com intensa alegria. Pela própria Torá, a mitzvah de alegrar-se se aplica nessa festa mais do que todas as outras. Por isso também a mitzvah de Hakel está relacionada com Sukkot. Quando a Torá escolheu para celebrar esse evento, essa cerimônia especial e única a cada 7 anos, justamente na festa de Sukkot, para que isso seja feito com alegria. Nós encontramos no Talmud que os nossos sábios dizem, aquelas mitzvot que o povo de Israel assumiu com alegria, elas perduraram sempre em todas as situações, todos os lugares e circunstâncias. Um exemplo disso é a mitzvah da circuncisão do Brit Milá,
que o povo de Israel, em todos os lugares, em todas as suas diásporas, nos tempos mais difíceis, etc., mas assumiram com tanto apreço essa mitzvah, tinham sempre tanta satisfação, né, de introduzir no pacto, no Brit Milá, na circuncisão, seus meninos. Se fala uma vez que essa mitzvah foi assumida com alegria, ela perdurou, né, e esteve presente, está presente em todos os lugares, em todas as épocas, em todas as situações do nosso povo. Assim também, outras mitzvot talvez não tiveram a mesma sorte, são cumpridas mais ou menos. Por quê? Porque talvez faltou essa alegria no cumprimento das mitzvot. E aqui a Torá nos estipula celebrar o Akel justamente na festa de Sukkot, ou iniciar sua celebração na festa de Sukkot, para que isso perdure, para que isso seja impactante, para que isso tenha um efeito duradouro. E como nós dissemos, aquilo que é feito com alegria, com entusiasmo, com vibração, isso é marcante, isso causa um impacto maior e isso perdura. Por isso a Torá nos estipula aqui que esse Akel seja iniciado, assim era biblicamente, de forma efetiva, na festa de Sukkot. Nós já vamos ver que hoje em dia, como nós falamos, que nós não temos aplicação prática da mitzvah em termos técnicos, nós temos o espírito da mitzvah, né? Nós temos a mensagem dela, o seu significado. Então, na verdade, nós vamos começar a celebrar Hakel com tudo que está relacionado a isso desde Rosh Hashanah, desde o primeiro dia do ano. Se Deus quiser, exatamente daqui uma semana, domingo à noite, no calendário judaico, nós já vamos estar no novo ano, né? No Rosh Hashanah, no Shana Hadashah, no ano novo, com todas as suas bênçãos inéditas, etc. E a partir desse momento já começa o ano de Akel para todos os efeitos. E aqui nós vemos que, por um lado, a mitzvah recaía sobre o rei de fazer aquela leitura da Torá, que inspirasse a todos, que despertasse. O texto era o texto da Torá, ele não fazia nenhuma, independente se o rei era mais carismático ou menos, e não é que ele declamava nem poesias, nem frases de efeitos, ele lia apenas o texto literal da Torá. Daqui nós vamos ver um ensinamento que o Rebbe nos traz sobre a mitzvah de Akel, que isso hoje em dia se aplica a cada um que é, entre aspas, rei, em algum lugar, em alguma situação. Pode ser um pai de família, pode ser um professor na sua sala de aula, pode ser um diretor no seu ambiente de negócios, de trabalho, pode ser um agente comunitário, político, enfim, no seu meio de atuação, mas cada pessoa tem ascendência e tem influência sobre alguém. Pode ser uma mãe com seus filhos, assim por diante. O Rebbe nos diz que o espírito da coisa é, em tempos bíblicos, né, em termos práticos, a mitzvah efetivamente era a leitura por parte do rei, que ele fazia a leitura da Torá para o povo. Hoje em dia, nos diz o Rebbe, cabe a cada um de nós ser rei, entre aspas, no seu devido lugar, no seu devido tempo, na situação que se encontra, procurar as pessoas que têm ascendência, que têm influência, para dizer uma palavra boa, para dizer uma palavra inspiradora, para dizer uma palavra de Torá, para transmitir uma mensagem judaica, para transmitir um conteúdo divino que encontramos na Torá, que dá mais significado à nossa vida, à nossa existência, que traz mais alegria a todos nós. Portanto, diz o Rebbe que cabe a cada um de nós ser o rei, entre aspas, que vai ler, não precisa ser só ler de um texto, mas dizer ou proferir palavras inspiradoras, palavras que fortalecem a fé, palavras de ânimo, palavras que dão esperança, palavras que levantam a moral, mensagens da Torá, mensagens bíblicas, mensagens talmúdicas, ensinamentos racídicos, etc. Esse é o espírito de Akel hoje em dia. Essa é a forma espiritual de nós preservarmos a ideia do Akel nos nossos tempos. O rei, particularmente quando ele fazia a leitura, ele lia trechos da Torá, que são trechos, por assim dizer, essenciais, como nós falamos, o Shema Israel,
o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo, etc., que versa sobre a nossa fé monoteísta, aceitação de Deus, subordinação à sua vontade, o cumprimento das mitzvot, enfim, aquilo que é a espinha dorsal do judaísmo. Da mesma forma, cada um de nós, durante esse ano, deve aproveitar toda a oportunidade que tem, todos os momentos, todas as circunstâncias, todos os encontros. E se esses encontros não ocorrem naturalmente, então promover encontros. É o momento de congregar, de unir, de reunir, de aproximar as pessoas e dar um significado a essas reuniões. Fazer as pessoas se unirem em torno de um objetivo mais elevado, de um conceito espiritual, de uma mensagem da Torá, de algo que ilumine as nossas vidas. E como nós falamos, essa reunião, essa congregação é algo tão forte quanto a reunião de todo o povo em torno do Monte Sinai na hora da outorga da Torá. Então, desde a ausência do Beit HaMikdash, que infelizmente já ocorre há quase 2000 anos, do segundo Beit HaMikdash, nós esperamos para muito em breve, com a chegada de Mashiach, o surgimento, a construção do terceiro Beit HaMikdash, que de certa forma já está pronto também lá em cima, e ele vai ser uma obra divina, e por isso vai ser uma obra perene, eterna, mas enquanto isso não chega, nós não devemos esquecer, se não há aplicação literal e prática do Akhel, dessa congregação no pátio do Beit HaMikdash, em Sukkot, para a leitura da Torá por parte do rei, mas por enquanto vamos preservar o espírito da coisa, vamos manter a mensagem, impacto de Akhel pelo ano todo, aproveitando o benefício, a contribuição especial que essa mitzvah traz para cada um de nós em particular e de forma geral, congregando a comunidade e as pessoas, aproximando as pessoas entre si, aproximando-as com a Torá, ou seja, vinculando-as valores perenes, valores eternos, unindo-as em torno de princípios judaicos, etc. Então, aproveitar essa mitzvah, aproveitar esse período para essa mitzvah é algo fundamental, algo de importância crítica, algo difícil de buscar, de encontrar as palavras e, enfim, até de exagerar na importância fundamental desse conceito de Akhel ainda nos nossos dias. E como nós falamos, uma vez que o objetivo do Akhel não é apenas um evento único, mas é algo que seja impactante, duradouro, algo que deixe marcas no nosso coração, na nossa alma, algo que produza mudanças, algo que nos torne melhores. Então, isso não precisa ser feito num evento único, pelo contrário, às vezes é melhor dissolver, em diversas ocasiões, diversos eventos, acrescentando cada vez mais um ponto, mais uma ideia, mais um insight, etc. Isso vai nos conduzindo a uma evolução gradual, a uma evolução contínua, a uma elevação também. Então, nós vimos por um lado qual é a mitzvah bíblica e fizemos uma descrição de como isso acontecia em tempos bíblicos, na época do Beit HaMikdash, quando tínhamos o templo sagrado de pé em Jerusalém, como nós fazemos ou comemoramos, celebramos, aproveitamos, potencializamos o ano de Akhel hoje em dia. Por enquanto não temos ainda o Beit HaMikdash. Então, como nós falamos, pegando o espírito da coisa, uma vez que a própria Torá nos diz qual o objetivo de Akhel, que era fortalecer o sentimento judaico, o sentimento de reverência a Deus, de amor a Deus, de apreço à Torá. Então, isso é o que nós devemos ter em mente nesse ano em especial, promover encontros, reuniões, congregar, reunir pessoas, seja homens se reunindo, mulheres entre si,
ou próprias crianças também, jovens, crianças de toda idade, mas essa reunião não precisa ser uma reunião de horas, pode ser até de minutos, mas que o espírito da coisa seja mantido. Aqui há um encontro, uma reunião, e nós falamos uma palavra de Torá, nós transmitimos uma mensagem da Torá, um ensinamento judaico, um ensinamento profundo que possa calar fundo na nossa alma, no nosso coração, que possa causar um impacto na pessoa, algo que a pessoa possa levar consigo, não só para sua casa, não só até para o dia de amanhã, mas no mínimo para os próximos 7 anos da sua vida. Algo que tenha uma aplicação, algo que seja uma receita, uma fórmula, e nos nossos, graças a Deus, nos ensinamentos da Torá, nos ensinamentos bíblicos, nós temos tantos desses ensinamentos, tantas dessas mensagens que iluminam nossa vida, dão significado a ela, etc. Por isso se diz que hoje em dia essa mitzvah se aplica a todos nós, não só a de ir escutar, como iam no Beit HaMikdash, mas de cada um de nós assumir até o papel, entre aspas, como falamos, do rei, daquele que vai não só passivamente ouvir, mas daquele que vai também dizer e contar, que vai falar, e às vezes a pessoa precisa se preparar. O que eu vou contar? Se eu vou contar uma história bíblica, ou uma história talmúdica, ou do Midrash, ou uma história hassídica, a pessoa tem que se preparar, e é bom que a pessoa tenha que se preparar. Se eu, na mesa do Shabat, talvez vou aproveitar mais o dia do Shabat, durante esse ano de Akel, para, na mesa, no judaísmo, a mesa do Shabat é a mesa sagrada, é um momento especial, não é só um momento de qualidade com a família, também é, sem dúvida alguma, mas acima de tudo é um momento até sagrado, um momento de elevação. Então, de repente, sabe o que? Eu vou, nesse ano, eu vou me preparar de forma especial para dizer, nem que seja algo que dure 3 minutos, mas transmitir o ensinamento da Parashá, um ensinamento, uma mensagem extraída da porção semanal para o meu cônjuge, para os meus filhos, para aqueles que estão em volta da mesa, para que eles saiam enriquecidos e agreguem valor, não é? Para que esses encontros judaicos, não é? E não só, especialmente, sem dúvida, nas datas especiais das nossas festas, no nosso Shabat, naquelas datas que nós já estamos reunidos, mais ainda quando estamos reunidos no ambiente sagrado, nas sinagogas ou instituições, aqueles nas escolas judaicas, aqueles que em outras instituições, aproveitar esses momentos onde já estamos reunidos, às vezes em lugares sagrados e às vezes em momentos sagrados. E não somente isso, mesmo nos dias laicos, nos dias comuns da semana, toda oportunidade que nós temos para promover uma hakel, kahal, uma congregação, de congregar, toda chance que nós temos de unir pessoas em torno de um conteúdo judaico, de um conteúdo profundo, uma mensagem, algo espiritual, fazer isso e aproveitar cada chance, cada oportunidade. E isso é algo que tem um potencial enorme. Como nós falamos, o ano de Akel é um ano que tem um potencial magnífico, quando otimizado, é um ano que pode valer por 7, que as suas mensagens, aquilo que é transmitido, que é feito nesse ano, vai ter um efeito duradouro que se prolongue até o próximo Akel, que dure nada menos que 7 anos. Nós vimos aqui a ideia bíblica do Akel, nós falamos sobre a aplicação ao lado, como manter o espírito da coisa, a aplicação dessa mitzvah nos tempos atuais. E o porquê de tudo isso, o porquê que nós estamos falando tanto sobre isso, etc. Então eu queria dizer a vocês que, sem dúvida alguma, não só nesses últimos tempos, nesses últimos séculos, nesses últimos 2 milênios, sem dúvida alguma, essa é uma das 603 mitzvot da Torá. Na realidade, hoje em dia, talvez 2/3 das mitzvot da Torá não têm ainda aplicação prática, porque elas dependem do Beit HaMikdash, depende na maior parte do povo judeu estar na Terra Santa, na Terra de Israel, depende do Beit HaMikdash, suas oferendas e outras coisas mais. Mas essas mitzvot são estudadas, são aprendidas,
de certa forma são lembradas. Essa mitzvah do Hakel, sem dúvida alguma, no decorrer de todos esses séculos e milênios, eu acredito que nunca houve um mestre espiritual, um rabino, que deu tanta ênfase a essa mitzvah como o Rebbe de Lubavitch, como o nosso Rebbe. O nosso Rebbe, mesmo em relação até aos outros mestres racídicos, os Rebbes anteriores do Chabad, o nosso Rebbe é o 7º Rebbe no Chabad, né? Mas a gente não encontra em gerações anteriores que falaram tanto sobre essa mitzvah e deram tanta ênfase a ela, ou deram tamanha importância dizendo de como se lembrar e como aplicar hoje em dia, né, mesmo que não temos aplicação prática, mas como manter o espírito dessa mitzvah, como aproveitar esse ano de Hakel. O nosso Rebbe, nós vimos que deu uma ênfase tremenda a essa mitzvah. E mais do que isso, a cada 7 anos que se passavam, quando chegava um novo Hakel, nós vemos que o Rebbe cada vez fazia uma campanha maior de conscientização da importância dessa mitzvah e conclamava e pedia para fazerem grandes congregações, grandes reuniões, em especial, muitas vezes o Rebbe conclamava crianças a se unirem, se reunirem e dizerem versículos da Torá, com estudo da Torá, fazendo uma pequena reza juntas, praticando a tzedakah, fazendo caridade, dando uma doação, etc. E cada vez que, cada 7 anos que se passavam, a gente via que o Rebbe intensificava cada vez mais seus pedidos em relação à celebração do ano de Hakel e como aproveitar esse ano. O último ano de Hakel que nós tivemos o Rebbe fisicamente conosco foi em 1987 e 1988. 5.748, ano de Hakel, o Rebbe esteve conosco, e nesse ano, o último Hakel que o Rebbe estava fisicamente aqui, mais do que em todos os outros anos, o Rebbe ainda conclamou e enfatizou, e durante o ano todo não parou de falar sobre isso, incentivar e fazer campanhas para que houvessem esses encontros, fossem promovidas essas reuniões, que se congregassem as pessoas em torno da Torá, que se fizessem até cartões de adesão, cada um colocando o seu nome, o telefone, etc., fichas, né, de participação no Hakel, enfim, de diversas formas e maneiras. O Rebbe incentivou que em cada instituição sempre houvesse alguém que encabeçasse essas reuniões, e o Rebbe dizia, cada um aqui deve atuar como o rei na época, né? Porque o Rebbe dizia aquilo que nós falamos, cada um de certa forma tem influência ou ascendência sobre outras pessoas, então aproveite, otimize essa influência, maximize essa ascendência transmitindo mensagens positivas, transmitindo ensinamentos da Torá, seja um transmissor de energia positiva através dos ensinamentos do judaísmo, através das lições da Torá. Em termos práticos, e por que o Rebbe incentivou tanto isso? O Rebbe foi o grande líder e mentor espiritual da nossa geração, dos tempos mais difíceis. O Rebbe assumiu sua liderança poucos anos depois do Holocausto, da tragédia do Holocausto, e um povo que estava completamente abatido, com todos os traumas do pós-guerra, com 6 milhões de judeus que partiram e etc., e, enfim, uma geração tão conturbada, com tantos desafios, com tantas dificuldades em termos judaicos, em termos espirituais, depois os problemas de assimilação e de crise de identidade judaica, todos os desafios da nossa geração que foram se acentuando. E o Rebbe, como grande líder espiritual, como mentor espiritual da geração, ele melhor do que ninguém, conhecendo as necessidades espirituais, também físicas e materiais, da geração contemporânea, conhecendo, às vezes, até as nossas fraquezas e nossas necessidades espirituais. O Rebbe viu como fórmula efetiva, como algo fundamental, como algo necessário, essencial para a nossa geração, Hakel, congregar, unir-se em torno de valores judaicos. Então o Rebbe, como mestre espiritual da geração, como mestre das almas, conhecendo
a profundidade do nosso espírito, sabendo exatamente o que nós precisamos na geração contemporânea. Talvez em gerações anteriores isso não foi tão enfatizado, porque talvez isso não era tão necessário. Se o nosso Rebbe enfatizou isso de tal forma, porque ele sabia o quanto nós precisamos disso hoje em dia, o quanto isso é essencial e vital para todos nós. Então aqui eu vou trazer só algumas instruções práticas que o Rebbe nos deu em relação ao ano de Hakel. Então o Rebbe pediu que fossem feitos o máximo de encontros no decorrer de todo esse ano, especialmente nos dias marcantes das festas, grandes festas que nós temos, etc. E como nós falamos, todo aquele que é rei, entre aspas, pode ser um rabino na sua comunidade, um professor na sua sala de aula, um diretor no seu escritório, no seu ambiente de negócios, que cada um procure promover encontros. Esses encontros podem ser encontros informais ou casuais, ou encontros rápidos, mas que tenham como objetivo transmitir uma mensagem que a pessoa possa levar junto consigo, e isso fortaleça o seu sentimento judaico, o seu apreço pela Torá. O Rebbe nos diz uma vez que essa mitzvah enfatiza a participação das crianças, diferente de outras mitzvot da Torá, que em geral as crianças abaixo de bar mitzvah estão isentas do cumprimento das mitzvot. Não é? Mas aqui a Torá diz não, para trazer as crianças. Aquele está Manashim. Então o Rebbe também diz que devemos enfatizar, especialmente nesse ano de aquele de congregação, o conceito de Hinur, de educação e formação espiritual das nossas crianças. E também reuni-las, né, da maneira que as crianças apreciam, sabem e gostam, mas nesses encontros e reuniões transmitir conteúdo judaico, conteúdo espiritual, valores especiais nossos, aproveitar o ano inteiro para fazer isso. O Rebbe também recomendou algo interessante, que isso fosse aplicado todos os dias do ano de Hakel. O Rebbe recomendou que a gente pegasse algum assunto da Torá, preferencialmente ligado com a Parashá da semana. Se alguém pegar, como nós falamos, por exemplo, nós temos aqui esse maravilhoso Humash, esse livro de Torá, não só com a tradução da Torá, mas intercalado pela explicação do comentarista clássico Rashi, que nos traz seleções dos Midrashim, etc. Se alguém pegar, sabe, ele vai assumir, eu vou estudar algumas linhas de Torá, mas cada dia eu vou estudar algumas linhas, cada dia do ano, particularmente do ano de Hakel. O Rebbe recomendou que se estudasse diariamente um trecho da Parashá da semana e que também se desse uma tzedakah, nem que a pessoa vai dizer, olha, vão ser centavos, uma moeda, R$1, mas diariamente. E isso é tão importante que o Rebbe falou nas vésperas de Shabbat. No Shabbat a gente não manuseia dinheiro, então na véspera de Shabbat e festividades dar uma quantia em dobro também pelo Shabbat e Yom Tov. Mas, em outras palavras, o Rebbe aqui conclamou um acréscimo de Torá, de Tzedakah, todos os dias do ano de Hakel. Não estamos falando aqui de horas ou quantias volumosas, não, pode ser até minutos, mas saiba que esse ano é diferente e aproveite esse ano como um ano diferente, porque esse ano que está por se iniciar é um ano que tem um potencial imenso, desde que seja aproveitado. Como a gente aproveita esse potencial? Através disso, mais Torá, mais Tzedakah, especialmente em congregação, em comunidade, unindo as pessoas em torno desses valores, fortalecendo o sentimento judaico através desses encontros, através dessas reuniões, né, e que envolvam todos, homens, mulheres, crianças, etc., né? E o Rebbe pediu muito para que isso fosse divulgado e propagado. Então as pessoas, muita gente às vezes nem escutou falar dessa mitzvah, ainda mais que biblicamente, como nós falamos, a mitzvah não tem aplicação prática por enquanto nos nossos dias, de forma técnica. Então, às vezes as pessoas nem sabem que existe. Mas cabe a cada um de nós aqui já estamos sabendo, estamos falando sobre isso, vamos divulgar, vamos propagar, é um benefício a todos. Dizer, olhe, uma vez a cada 7 anos tem uma oportunidade especial, não é? É um momento especial, e não é um momento único, é um ano inteiro. É um ano que contém dentro de si
um significado, um conteúdo maravilhoso, rico, que pode agregar valor na nossa vida de forma positiva, trazer mais alegria, mais saúde, mais bênçãos, desde que aproveitemos. Então não vamos desperdiçar essa oportunidade, vamos compartilhar, vamos contar isso também para os nossos amigos, nossos parentes, para todos aqueles que nós temos acesso, né? Então esse é o espírito do Hakel, esse é o significado do Hakel, etc., e que visa essa união, aproximar mais as pessoas, congregá-las, né? Às vezes nós estamos muito dispersos, estamos muito afastados, ou cada um na sua, não é? E às vezes o nosso mundo é tão competitivo, o que torna as pessoas um pouco egocêntricas e enfim, as pessoas ficam um pouco isoladas, não é? E, enfim, falta interação, e mesmo que haja interação social, às vezes falta identificação e sentimento, sensibilidade, estar de fato junto com o outro, junto com o próximo, com o semelhante. Então, esse ano de Hakel é o momento, é a oportunidade, é um ano que, não apenas que se fala, sabe, uma vez a cada 7 anos vamos fortalecer os laços comunitários. Não, mais do que isso, se a Torá nos prescreve essa mitzvah nesse ano, isso significa que nesse ano nós temos um fluxo de energia positiva, de energia divina especial, que nos dá forças para que tudo isso seja produzido e seja realizado. Não é só uma questão de se reciclar, de se renovar, ano sabático, etc. Não, nesse ano há um potencial divino especial, presente, que cabe a nós aproveitá-lo. E como nós falamos, isso começa no início do ano, no tempo do Beit HaMikdash, se iniciava na festa de Sukkot, mas isso se estende pelo ano inteiro. Por isso o Rebbe conclama a todos nós a se dedicar nesse ano a esse objetivo de Hakel, de procurar reunir, de procurar congregar, de procurar unir as pessoas entre si, unir as pessoas em torno de ideais elevados, em torno do judaísmo, em torno de Torá e de mitzvot. E como nós falamos, aproveitando todas as oportunidades, todos os momentos, aqueles momentos onde a gente já se reúne de qualquer forma. E se a gente não está reunido, diz o Rebbe, vamos promover mais encontros e reuniões. Essas reuniões podem versar sobre outros assuntos também, sem dúvida, não é? Às vezes até uma reunião de negócios, mas você me permite, eu queria 1 minuto no início ou no final dessa reunião, transmitir uma mensagem. Então aqui nós já estamos também otimizando, potencializando esses momentos, essas reuniões, esses encontros, para trazer essa mensagem, trazer esse significado de forma que acompanhe e impacte a todos os participantes de forma contínua e os acompanhe no mínimo pelos próximos 7 anos seguintes. Então esse é o espírito, essa é a ideia do Hakel. Como nós falamos, a última vez que o Rebbe esteve conosco no ano de Hakel foi em 1987, 88. Naquele tempo ainda não havia internet, mas interessante que nos seus pronunciamentos, quando o Rebbe conclamou todo tipo de congregação, de reunião, o Rebbe naquela ocasião disse que também pode ser feito Hakel para aquelas pessoas que estão mais distantes geograficamente, que moram em lugares afastados, que não têm uma vida comunitária, ou talvez lá, em termos judaicos, não é? Um lugar meio isolado, ou sem sinagoga, sem instituições, sem vivência comunitária. O Rebbe então disse, para chegar até esses lugares, para congregar literalmente a todos, pode-se fazer o Hakel, pode-se promover o Hakel, a congregação, esse ato de congregar. Na época o Rebbe falou também por telefone ou através do rádio. O principal é conectar as pessoas em torno desses ideais, em torno desses objetivos sagrados. Como nós falamos nesse meio tempo, desde então muita coisa rolou no mundo e grandes transformações nós tivemos, principalmente nos meios de comunicação, com o advento da internet, com as mídias sociais, etc. E hoje nós temos essa oportunidade, ou seja,
toda essa parafernália informática, midiática, virtual, às vezes pode ter usos extremamente negativos e nocivos, etc., mas sem dúvida alguma, sabendo aproveitar no lado positivo tudo aquilo que a tecnologia nos oferece hoje em dia, então sem dúvida alguma nós podemos também alcançar coisas que poucos anos atrás eram impensáveis. Então, a nossa ideia, o projeto que nós estamos, isso foi me desculpem até se foi muito prolongada, mas foi uma longa introdução para apresentar o projeto de Hakhel, de congregar, desse ano de congregação, que se inicia daqui uma semana, se Deus quiser, embora. Então, o que nós vamos fazer nas plataformas do Bait, o que nós estamos sugerindo, estamos convidando todos aqueles que queiram participar. Nós estamos anunciando um Hakhel virtual durante esse ano de congregação. Nós vamos procurar celebrar o ano de Hakhel promovendo encontros virtuais, promovendo e cultivando uma congregação virtual. Nós vamos procurar realizar encontros virtuais com uma certa frequência ou vinculados a momentos especiais das nossas festividades, das nossas datas especiais, etc., que vão ser sempre anunciados previamente, né? E com esse objetivo de que mesmo quando, nós tivemos tempos, espero que já tenhamos superado tudo isso, tivemos tempos de pandemia, de Covid, tempos de quarentena, tempos de isolamento, pessoas sem sair de casa, nisso descobrimos o home office ou o Zoom e outras coisas, mas de qualquer forma, de qualquer maneira, mesmo quem não possa estar no encontro presencial, em todas as ocasiões possíveis nesse ano de Hakhel, nós vamos procurar oferecer essa oportunidade de se congregar, de estar juntos de forma virtual. E essa, de certa forma, também é uma vantagem, ou seja, o que nos possibilita essas plataformas, de certa forma, é até a gente se desvincular, superar as limitações de tempo, de espaço. Então, às vezes, mesmo em fusos horários distintos, em diferentes países, diferentes continentes, em locais diferentes, ou pessoas que estão geograficamente longe de outras, mas hoje em dia vamos aproveitar toda essa tecnologia para nos aproximar, para nos unir, para congregar, para nos unir em torno de valores elevados, de valores sagrados. Vamos aproveitar essas plataformas para procurar transmitir mensagens de conteúdo, mensagens elevadas que elevam o espírito, que nos trazem elevação, nos trazem fé, esperança, alegria, etc. Então, é isso que nós estamos propondo, esse é o nosso projeto, se Deus quiser, que então oficialmente está lançado a partir de hoje. Então nós vamos promover encontros, o nosso próximo encontro, se Deus quiser, isso vai ser anunciado também nas plataformas, mas já antecipando, nosso próximo encontro, se Deus quiser, vai ocorrer no próximo sábado à noite, depois do Shabat, sábado às 8 horas da noite, véspera de Rosh Hashanah. Nós vamos estar a menos de 24 horas do início do Ano Novo Judaico. Então, em preparação, vamos nos preparar juntos para receber o Rosh Hashanah. Vamos falar um pouco sobre o significado do Rosh Hashanah. Vamos procurar nos inspirar juntos, buscando o significado da festa, o que a gente pode realizar, né, nessa data especial. E antes de cada data, antes do Yom Kippur, ou do Shabbat Shuvah do meio, antes de Sukkot, enfim, eu espero também em cada Rosh Chodesh, no mínimo, em cada novo
no início de cada novo mês judaico também, que a gente tem um encontro virtual, esses encontros vão ser mais curtos, talvez às vezes vão ser de 10 minutos, 15 minutos, 20, enfim, talvez a gente fale um pouco da Parashá, a gente fala um pouco uma mensagem relacionada com a data, com o significado da festa que está vindo, que estamos na véspera, o seu objetivo, etc. Eventualmente até vamos contar uma história, nós estamos celebrando também 120 anos do nascimento do Rebbe, então eu também gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas, alguns episódios da vida do Rebbe, para que a gente conheça também um pouco mais da história de vida do Rebbe, que é um grande exemplo para todos nós, que a gente pode extrair várias mensagens importantes para a nossa própria vida pessoal. Então, nós vamos ter esses encontros, que vão ser encontros informais, e como nós falamos, o de hoje, essa foi uma apresentação mais longa e extensa, só para criar um contexto, para esclarecer do que se trata, mas essa ideia eu convido todos vocês a participarem dessa congregação virtual, desses encontros virtuais que nós teremos nas plataformas, nas mídias sociais, e vamos compartilhar, vamos juntos nos unir em torno desses valores sagrados, por mais que cada um de nós talvez pudesse estar sozinho, debruçado na sua poltrona, lendo até um livro de Torá, um livro de conteúdo judaico, etc. Mas eu não tenho dúvida que o fato de nós estarmos juntos, várias pessoas talvez vão assistir isso depois, no dia seguinte ou numa outra ocasião, mas aqui eu estou vendo, fica difícil de ver o nome de cada um, etc. Mas eu estou vendo que nós temos mais do que um minyan, mais do que um quórum de 10 pessoas aqui juntas. Eu tenho certeza absoluta que o fato de nós estarmos juntos simultaneamente, congregados, unidos, e não importa, nós temos aqui pessoas de diversas cidades, até de diversos países, em diferentes fusos horários, mas o principal é que nós estamos, nesse momento, nesse instante, nós estamos juntos e unidos. Se fosse Zoom, outra coisa, talvez pudesse se tornar até mais interativo, até para mim seria mais gratificante e satisfatório, não parecer apenas um monólogo, mas tecnicamente é um pouco ainda difícil e complicado. Então, por enquanto nós vamos conduzindo esses encontros, mas o fato de saber que vocês estão juntos e que estão acompanhando, que nós estamos juntos, então, sem dúvida alguma, essa é a força motora, inclusive, que nos motiva, que nos dá um incentivo para fazer isso, e dessa forma nós vamos, se Deus quiser, em diversas oportunidades nesse ano, em conexão com datas especiais, e se não há datas especiais, nós vamos tornar as datas especiais através desses encontros que nós vamos estar promovendo, e se Deus quiser, isso vai trazer para nós nesse ano de Aquel, um ano de muita realização, de muita saúde, de muitas alegrias, de muito sucesso, de muito satisfação dos filhos, um ano de prosperidade, um ano com todas as bênçãos que nós desejamos, que nós esperamos que tudo isso se concretize e, sem dúvida alguma, através dessa união, através dessa congregação, nós obtemos muito mais bênçãos de cima, como diz a nossa reza, Barcheinu Avinu Kulanu Kechad, nos abençoe nosso Pai, quando todos nós estamos unidos, juntos como uma pessoa só. Isso atrai todas as bênçãos do Pai Celestial. Então, se Deus quiser, até o nosso próximo encontro, que será no próximo, se Deus quiser, no próximo sábado à noite, às 20 horas. Até lá, e Shavua Tov.